Viseu e Santarém. Notícias às 7 na Rádio Observador com o jornalista Luís Soares e começamos na política. Está previsto para esta manhã o debate sobre a prestação social única e também as eleições para o Tribunal Constitucional e Provedoria da Justiça. Vai ser uma longa manhã de trabalho no Parlamento, com os trabalhos a começar às 9 da manhã. Em destaque está a prestação social única, até porque Rui Casanova, PSD e Chega chegaram a um acordo sobre esta matéria. É um dos assuntos que tem dominado a atualidade política nos últimos dias. O Parlamento debate hoje a proposta do Governo para a criação da PSU, a Prestação Social Única. Tem como objetivo agregar 13 apoios que existem atualmente, como por exemplo o rendimento social de inserção, o subsídio social de desemprego ou pensão social de velhice. O acordo entre PSD e Chega para que o diploma deixe à especialidade sem votação foi anunciado ontem por André Ventura. O líder do Chega esteve reunido com o Primeiro-Ministro e no final falou numa base de acordo, mas ainda com uma linha vermelha a separá-los. O PSD não terá concordado com a exigência do Chega de proibir que imigrantes que nunca tenham descontado em Portugal recebam esta prestação social. Aceitando o PSD todos os outros pontos em relação ao que o Chega tinha proposto, que seja feita a baixa sem votação deste projeto, da prestação social única, em relação à votação de sexta-feira, para que no prazo de uma semana, que é o que ficou definido, se possa chegar à fórmula que pretende estabelecer este princípio, repito, do qual não abdicamos. Quem vem de fora de Portugal e quer receber subsídios em Portugal tem que contribuir de alguma forma para Portugal. Já Luís Montenegro diz que ainda há um caminho a percorrer para viabilizar a PSU, declarações do Primeiro-Ministro após a reunião com o líder do Chega. Concluímos que há um caminho a percorrer ainda para haver a viabilização da prestação social única, com todo o alcance que isso transporta do ponto de vista da simplificação, do ponto de vista do apoio social, de não deixar ninguém para trás e também da moralização dos apoios para que haja menos fraude e para podermos ter ainda mais disponibilidade financeira para ajudar mais quem mais precisa. Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas na Feira Nacional de Agricultura em Santarém, depois de ter estado reunido com André Ventura em São Bento, adianta que os dois falaram também sobre o pacote laboral e diz que persistem diferenças relevantes entre os dois. E Rui, como dissemos, há muitos trabalhos esta manhã. O Parlamento vota igualmente os candidatos a 4 novos juízes do Tribunal Constitucional e também o nome para a Provedora de Justiça. Sim, em cima da mesa vai estar uma lista conjunta de PSD, Chega e PS para a eleição de 4 novos juízes candidatos ao Tribunal Constitucional e também a candidata proposta pelo PS para Provedora de Justiça. Falamos de Luísa Neto. Estes dois atos eleitorais são realizados por voto secreto, requerem aprovação por maioria de 2/3 entre os 230 deputados do Parlamento, ou seja, um total de 154 votos favoráveis. Chegamos aqui após sucessivos adiamentos nos últimos meses. PSD, Chega e PS entregaram finalmente, no final de maio, foi dia 29, uma lista conjunta de candidatos para substituir 4 juízes no Tribunal Constitucional. Rui Casanova, e a longa agenda preparada para o Parlamento esta manhã, com os trabalhos a arrancar às 9 da manhã. O antigo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, contraria Aguiar Branco, nega ter tomado uma decisão idêntica à do atual presidente perante um projeto de revisão constitucional do Chega. Ontem, em plenário, o atual presidente do Parlamento, José Pedro Aguiar Branco, afirmou que Ferro Rodrigues tomou uma decisão idêntica à dele em matéria de processo de revisão constitucional e também perante um projeto do Chega, em causa o atual projeto do Partido de Revisão Constitucional que entrou no Parlamento a 7 de maio. O Presidente da Assembleia da República invocou dúvidas de constitucionalidade e solicitou um parecer ao auditor jurídico. No entanto, o PSD e o Chega solicitaram em conjunto remeter o processo para o final de dezembro. O próprio partido liderado por André Ventura admitiu poder alterar o seu projeto, embora sem o retirar. Nesse sentido, alegando que o teor do projeto do Chega não estava estabilizado, José Pedro Aguiar Branco suspendeu a decisão de admitir ou não esse mesmo projeto, o que é contestado pela esquerda, sobretudo pelo PS. E numa mensagem enviada à agência Lusa, Ferro Rodrigues diz que o atual Presidente da Assembleia da República faltou à verdade. O antigo Presidente diz que fez exatamente o contrário em 2020 e enviou à luz outros despachos que emitiu em relação ao projeto de revisão constitucional apresentado nessa altura pelo deputado único do Chega, André Ventura. O projeto foi admitido, apesar de também suscitar dúvidas de constitucionalidade. Ferro Rodrigues classifica de muito grave a posição manifestada por Aguiar Branco. O Estado quer dar prioridade à limpeza de cerca de 20% da área de floresta atingida pela
pela tempestade Christine, sobretudo zonas perto de casas e caminhos rurais. Dos mais de 32 mil hectares identificados como zonas críticas, que o Executivo pretende a prazo limpar na totalidade, a prioridade vai ser dada a cerca de 6 mil hectares. São dados avançados pelo Ministério da Agricultura ao Jornal Público. Para isso, há financiamento garantido para particulares e autarquias. Está prevista uma verba de 41 milhões de euros. É dinheiro do PRR que é realocado agora a estas operações integradas de gestão de paisagem. Verbas para limpeza de caminhos florestais, criação de parques de madeira temporários, retirada de madeira ou contratação de serviços. Caso o proprietário não retire a madeira, as câmaras estão autorizadas a entrar nos terrenos e a remover esse material. Não há ainda dados quanto às áreas que já foram limpas, mas o Ministério da Agricultura adianta que até agora foram limpos 17 mil quilómetros de caminhos florestais. E depois das 9 no Explicador recebemos o Comandante Operacional Nacional da Autoridade de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre. Vamos falar sobre a preparação para a época de incêndios. Donald Trump volta a garantir que Estados Unidos e Irão estão muito perto de assinar um acordo de paz e anuncia que cancelou os ataques previstos para esta noite, depois de 2 dias de nova escalada do conflito. Esta semana houve 2 noites consecutivas de ataques dos Estados Unidos ao Irão, com a retaliação de Teherão a atingir também bases norte-americanas no Golfo. Donald Trump ameaçou ontem voltar a bombardear o Irão, mas nas últimas horas anunciou que decidiu cancelar esses ataques. Na rede Truth Social, o presidente norte-americano explica que esta decisão surge depois de negociações ao mais alto nível. Donald Trump repete também que está muito perto de assinar um acordo de paz com Teherão, uma ideia na qual tem insistido nas últimas semanas. Na reação, o porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros afirma que grande parte do texto da negociação está de facto finalizada, mas insiste que Teherão não abdica das linhas vermelhas. É um tema para analisarmos no O Domínio da Guerra com o Major-General Arnaud Moreira depois da síntese das 9h30. Destaque agora para o Mundial. A Seleção Nacional parte hoje para os Estados Unidos. Da parte da manhã ainda faz um treino na cidade do futebol. A equipa tem esse treino marcado para as 10 da manhã, o último antes da partida para os Estados Unidos. Depois, a cerimónia de despedida, marcada para o 12h20, sendo que o selecionador nacional e também um jogador irão ainda falar aos jornalistas. A equipa parte depois pelas 3 da tarde para Palm Beach, nos Estados Unidos, local que vai servir de quartel-general da seleção durante o Mundial. A chegada está prevista para as 7 da tarde, hora local, será meia-noite em Lisboa. O Mundial que arrancou ontem com o México a vencer a África do Sul por 2-0. Esta madrugada já a Coreia do Sul também venceu a Chequia por 2-1. Hoje é a vez dos co-anfitriões, Canadá e Estados Unidos, entrarem em campo. Jogam contra a Bósnia-Herzegovina e o Paraguai. E hoje temos a estreia do Diário do Mundial com o enviado especial aos Estados Unidos, o jornalista Miguel Cordeiro, para ouvir já a seguir a este noticiário. Um pequeno restaurante em Aveiro venceu o concurso Tascando, que premia a melhor cozinha tradicional portuguesa. E Luís, um arroz de polvo foi a estrela. É um concurso que decorre há 3 anos, mas este ano admitiu pela primeira vez restaurantes fora de Lisboa ou do Porto. Nesta primeira versão mais alargada, o prémio foi para o restaurante Marinhas e o Miguel Pinheiro Correia foi à procura da receita para o sucesso. Neste momento estou a fazer uma entradazinha, que é carapau. Vai para a fritadeira, vai passar por farinha e vai para a fritadeira. Uma entradazinha. Vamos parar. O prato de entrada do Mundial de Futebol só agora foi servido. Mas na competição das tascas já há um surpreendente vencedor. Escondido a poucos quilómetros do centro de Aveiro está o campeão do concurso Tascando. Prova que Rafael Almeida, dono do restaurante Marinhas, desconhecia até há bem pouco. Foi um dia até foi engraçado, que isso foi um dia que eu estava bastante apressado. E então fui à praça, fui à Gafanha buscar uns congelados, parei aqui e o senhor tinha estado a falar com a minha mulher. Estou super atrasado e falámos ali mesmo na porta do carro e ele anunciou mais ou menos por alto o que era. Pronto, depois passado 2 meses voltou-me a contactar. A ligação de Rafael e Fátima ao restaurante ainda é recente. O casal viveu na Suíça durante muito tempo, mas viu uma oportunidade no horizonte e decidiu lançar-se ao mar. As experiências foram evoluindo e o arroz de polvo assumiu um lugar de destaque ao ser o prato escolhido para representar a tasca no concurso. Mas o ex-libris do restaurante vencedor nem era a primeira opção de Rafael. Inicialmente queria arrancar com a caldeirada em guias, visto que é um prato da casa, bem, e da Aveiro, e eles disseram, não, curiosamente a caldeirada em guias já temos alguém que escolheu, pronto. E eu então de repente lembrei-me do arroz de polvo. Entre a dança dos tachos e o carisma com os clientes, o restaurante funciona como um polvo, mas com apenas 6 tentáculos. Rafael e Fátima fazem um pouco de tudo, mas há quem viva melhor entre o lume do fogão, como é o caso de Arménio, o autodidata. Vim da aldeia como muito novo, vim para aqui, comecei a aprender o básico, coisas ligeiras, pratos ligeiros, prato do dia, aqueles pratos de feijoadas, não havia carros meios, não havia nada, era aquela coisa simples. Se o menu conta com polvo, tamboril, enguias ou bacalhau,
O restaurante conta com todos para ser uma verdadeira cozinha tradicional. Entre a pressa de ir deitar os filhos e a gestão de uma casa quase cheia, Fátima dá a receita para o sucesso. É uma pessoa ir almoçar ou jantar e sentir-se bem, sentir-se em casa. Então, onde a gente entra, onde dá vontade de voltar, não só pela comida, mas pelo local, pelo acolhimento, por um bocadinho de tudo o que possamos ser. A receita para o sucesso do restaurante Marinhas, em Aveiro, que venceu o concurso Tascando. O Miguel Pinheiro Correia foi lá jantar. É verdade, era o que eu ia dizer, Luís. Que outras notícias estão em destaque a esta hora, Luís? O secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa pede um debate sobre o acesso aos metadados. Num artigo publicado no Semanário Expresso, o Vítor Sereno explica que os metadados podem ser decisivos para compreender redes, padrões de contacto e ligações relevantes em caso de terrorismo. A partir de hoje, os Estados-membros da União Europeia têm de escolher entre acolher os migrantes e refugiados que entram irregularmente no bloco ou pagar compensações financeiras que podem ir até aos 20 mil euros por pessoas, é o que indica o Pacto Europeu para as Migrações e Asilo, que entra hoje em vigor. E as marchas populares descem hoje à Avenida da Liberdade, é o momento mais alto das festas de Lisboa, dedicadas ao Santo António. A festa começa com os tradicionais casamentos, seguem-se depois os arraiais noite dentro e também as marchas populares. E já sabíamos que Cristiano Ronaldo é da família do antigo candidato presidencial, Gouveia e Melo. O Observador descobriu agora que a estrela do futebol mundial tem outros familiares bastante conhecidos. Então, e quem são, Luís? Ora, São vários, são muitos. Podemos começar com um dos descobridores e um dos primeiros povoadores da Ilha da Madeira, naturalmente. Faz sentido. Falamos de Tristão Vaz, que com João Gonçalves Zarco descobriu as Ilhas da Madeira e de Porto Santo. Outro nome, como já tínhamos dito... Dolores Aveiro. Outro nome também é o José Clementino Mendonça, exatamente. Bem visto, Bruno. Exatamente. Existe também uma relação com o Pinga, antigo jogador de futebol do Futebol do Porto. Pinga Amor. Considerado por muitos também o primeiro grande gênio do futebol português. Enfim, são muitos nomes. Pinga. Conheces, Bruno? Como é que isso Pinga? É antigo, isso é dos anos 30. Pá. Como é que isso me escapou até agora? Mas podes ver num trabalho do Não Observador, que está hoje em manchete, em parceria com a Associação Portuguesa de Genealogia. Estão lá estes e outros nomes. É sempre uma palavra tão boa de se dizer, não é? Genealógica, genealogia. E é também o tema da história do dia. Exatamente. Com a Sara Antunes de Oliveira e o Bruno Rosário. Pinga.